Olá, meus amores. Vamos lá para nossa aula de português. Hoje a gente vai trabalhar exclusivamente interpretação de texto. Eu vou passar duas interpretações agora nesse vídeo para vocês. Orientação, melhor dizendo, das duas interpretações de texto. Por quê? Alguns vão ter alguns vão ter a interpretação do arco-íris, outros vão ter a interpretação do caranguejo, mas vocês vão observar qual foi a interpretação que veio no módulo. Olha aqui, ó, o módulozinho de abril. Viram, já abriram, já folhearam direitinho. Nós já fizemos atividades dele também. Mas vejam, ó, a capinha toda bonitinha. Tem aqui informes. O horáriozinho de vocês aqui, ó, de aula, tá colado aqui. A capinha dos cadernos para diferenciar, viu? Direitinho. E aqui vai vir a parte da interpretação de texto. Eu vou usar esse daqui por enquanto. Presta atenção, ó. Esse aqui é o do arco-íris, esse módulo é o módulo de Aquiles. Ó, nome completo. Não esqueçam de colocar o nome de vocês completo. É essencial que esteja com o nome de vocês. Agora vamos lá para a gente fazer a nossa atividade. A interpretação de texto, primeira coisa que vocês vão precisar fazer vai ser ler o texto. Aí a gente vai conversar agora pra gente ver como é que a gente vai fazer. Presta atenção. Quem consegue ler o texto, lê o texto sozinho. Se precisar de ajuda, chama alguém para ajudar. Beleza? Sem problemas. Agora, se não consegue ler o texto, só consegue ler palavras, leiam as palavras, circule, por favor, as palavras que vocês leram. E aí depois o pai, a mãe, a pessoa que acompanha vocês me dá o feedback, me diz, olha, meu filho, minha filha só leu X palavras. Ele leu as palavras arco, leu a palavra íris, leu tanto. Beleza, não tem problema. Se ele não consegue ainda ler as palavras, só consegue identificar as letras, também não tem problema. Eu só preciso saber. Então, mostra a letra e peça para que a criança diga quais são as letras. Ela identificou todas? Beleza. Me dá também aquela mesma conversinha. O feedback. Olha, ela conseguiu identificar todas as letras. Meu filho conseguiu identificar todas as letras. Minha filha conseguiu identificar todas as letras. Beleza. Não conseguiu? Aí me avisa também. Ó, só identificou algumas, não conseguiu identificar essa e aquela. Pronto, não tem problema. Se ele não consegue ler o texto, se ele só lê palavras, ele vai precisar de ajuda de alguém que leia o texto para ele poder compreender o texto e dizendo e respondendo a interpretação. Combinado? Então, vamos lá, ó. Pegando aqui primeiro esse daqui do arco-íris. Então, preste atenção. Quem tá com o módulo que tem o texto do arco-íris, vai observar agora as orientações. Tá bem simplesinho. Vai vir aqui o texto direitinho, vai ser lido direitinho também. Eu não vou fazer a leitura do texto aqui no vídeo. Preciso que vocês tentem. Quem tá lendo palavras, para ler o texto é rapidinho. Então, se esforcem o máximo mesmo. Aí vem aqui, ó, questão 1. Na questão 1, tá aqui para vocês fazerem o quê? Presta atenção, não é desenhar a história. Olha, desenhe o título do texto, depois escreva o nome da história. Desenhe o título do texto, depois que desenhar o título do texto, escreve o nome da história. Na questão 2, pergunta, quantos parágrafos há no texto? Lembrando que o parágrafo deve sempre iniciar afastado da margem. Ó, aqui a margem do texto. Lembre-se que o parágrafo ele vai começar sempre afastado da margem. Então, olha o texto e diz aí quantos parágrafos é que ele tem. É um texto bem curtinho. Na questão 3, pergunta, quando acontece um arco-íris? Responde com atenção. Questão 4. Tá aqui a questão 4, ó. Quais são as cores do arco-íris? E por fim, na questão 5, vocês vão ilustrar a história. Diferente do 1, que vocês desenharam o título do texto, eu quero a história aqui toda ilustrada, ok? Combinado? Certinho? Dúvidas? Agora a gente vai lá para outra interpretação de texto. A nossa interpretação... Só um minutinho. Peguei aqui. É o caranguejo colorido. Agora aqui já é, quem não tem o arco-íris, vai fazer essa daqui, ó, do caranguejo colorido.
É um texto um pouquinho maior. Lembrando que esses textos eu tirei do site Acessa B, é um site que eu gosto muito para interpretação de texto direitinho e outras atividades também. Eu sempre dou uma olhada nele. Retirei dele essas interpretações de texto, ok? Aí tal. Vocês vão ler o texto direitinho. Se tiver dúvida, se não conseguir ler todo, pede ajuda. Da mesma forma que eu falei ali no vídeo, sobre o outro texto, entendeu? Pede ajuda. Se não conseguir, alguém ler para vocês conseguirem realizar a interpretação. Mas a primeira tentativa tem que ser de vocês. A primeira, a segunda, a terceira, ok? A última, alguém lê. Então, vamos lá. Na questão 1, são 2 perguntas em uma. Primeiro pergunta, qual é o título do texto? Aí vocês vão dizer qual é o título do texto, bota um ponto. Depois vem e responde a segunda pergunta. O que você achou do título? Pronto, sem problemas. Questão 2, onde Tuti morava? Questão 3, um dia, Tuti foi surpreendido pela maré baixa. O que ele encontrou? Questão 4. Como Tuti convence Estela a deixá-lo ficar na rocha? Quinto. Ao perceber que o caranguejo estava mentindo, a estrela falou para ele ir embora. O que ele fez? Sexto. Que outro título você daria para esta história? Olha, bem simplesinho, 2 interpretações de texto bem tranquilas de fazer. E aí, dessa forma, vocês também vão estar exercitando tanto a leitura quanto a escrita. Qualquer coisa, qualquer dúvida, entra no PV ou no grupo mesmo e pode estar entrando em contato comigo. Beijinhos!